Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Falamos bastante sobre regularização de imóveis, falamos muito sobre uso capião, alguns tipos de uso capião, e é momento de falar um pouco sobre plano diretor. Sim, o corretor, além de ter noções gerais sobre o direito imobiliário, saber sobre técnicas de negociação, saber sobre a lei de zoneamento. E aonde está a lei de zoneamento? Dentro do plano diretor. O plano diretor, pela lei federal, que é conhecida como Estatuto da Cidade, ela é obrigatória em todas as cidades acima de 20 mil pessoas, população. Então veja, corretor, corretora. A diretriz da cidade, o eixo para desenvolvimento da cidade é decidido num plano diretor. Eu gosto muito, sou apaixonado por esse assunto sobre plano diretor, porque antes de ser advogado, eu sou engenheiro civil, com pós em planejamento urbano. E é um assunto que me fascina. Sempre tive presente nas legislações municipais, já participei numa equipe multidisciplinar para fazer a aprovação de planos diretores em outros municípios. Já ganhei din-din fazendo isso. Hoje a gente contribui participando no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU. Gosto porque é uma coisa que eu faço de graça ao Conselho e dou meus pitacos, dou as minhas sugestões, pela vivência que a gente tem nesses anos todos. Como eu disse a vocês, é uma paixão minha, posso dizer que é uma cachaça minha, né? Um vício. O plano diretor, falando o juridiquês junto, o plano diretor, ele envolve vários setores. Um deles é o ordenamento do uso e ocupação do solo, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? O corretor tem e precisa entender, pelo menos dentro do plano diretor, pelo menos a forma que o solo pode ser ocupado, a forma que um lote pode ser ocupado, uma área pode ser ocupada, uma gleba pode ser viabilizada num empreendimento imobiliário tipo condomínio de lotes, condomínio fechado, ou loteamento, né? Ou desmembramento. Existe ainda a divisão de glebas. Então, corretor, corretora. Antes de dar continuidade, meu amigo Clóvis aqui está pedindo para falar. Você que está me ouvindo no Corretor Esclarecido, ajude a divulgar este canal, compartilhando com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, pessoas que você gostaria que soubesse das novidades no mercado imobiliário. Dê o seu like, né? E agradeço as sugestões que vierem pelo meu WhatsApp, que vai estar sempre aqui por baixo. E alguma dúvida, porventura tiver, quiser discutir ou queira que eu fale, se utilize do nosso canal, Corretor Esclarecido. Bem, dando continuidade. Estatuto da Cidade é a lei federal que regula o plano diretor.
O mesmo plano diretor de São Paulo, o mesmo plano diretor do Rio, o mesmo plano diretor de Brasília, o mesmo plano diretor de Porto Alegre, todos são regulados por uma lei máxima federal que trata como e o que pode ser feito dentro de um plano diretor, tá? A doutrina, os advogados mais antigos definem como plano diretor é tudo aquilo que a gente chama de lei extrínseca. O que é a lei extrínseca? Tudo que trata fora do imóvel. Aquilo que retrata do imóvel dentro de uma porção maior. E lei intrínseca é aquela que trata do imóvel em si, dentro do imóvel, né? Um banheiro não pode ser menor que 2,5 metros quadrados. Se tiver vaso, chuveiro e lavatório. Mas se não tiver lavatório, é 2 metros. É o que diz o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Então veja, as leis intrínsecas se referem ao imóvel dentro do imóvel. E a lei extrínseca fala sobre o imóvel do lado de fora, parte externa, dentro de um lote ou dentro de uma porção maior. É na ocupação de uso de solo que define, por exemplo, qual é a frente mínima que aquele lote pode ter em relação à rua. Se ele pode encostar na lateral do lote. Então veja que são medidas externas ao imóvel, à construção que queira ser feita naquele imóvel. E por que o corretor precisa entender a lei de zoneamento da sua cidade? Cada cidade tem as suas características, cada cidade tem o seu zoneamento. Então vamos lá. No plano diretor de cada município, a lei federal fala que ela pode ser revista, não pode deixar de ser revista até 10 anos. Ou seja, eu posso, a exemplo de São Paulo, que a cada 2 anos faz revisão. Município que cresce muito, de um tamanho monstruoso que é São Paulo, mas existe município que estabelece a cada 5 anos, tem município que não coloca data, mas está regulado pela lei federal que não pode passar de 10 anos. Agora imagina você, a cada 10 anos, a cidade cresce, a cidade muda, a cidade se movimenta, aonde era movimento, onde tinha centro comercial há 10 anos atrás, não quer dizer que hoje seja ou tenha sido desenvolvido nesse sentido. Então, o plano diretor direciona para onde vai ter o crescimento. O planejamento urbano, existem várias correntes, tá? Mas nós não vamos falar como criar o plano diretor, mas nós vamos colocar o que existe de restrição dentro do plano diretor para que você, corretor e corretora, na hora que for vender um imóvel, saiba responder ao comprador. Corretor, neste local, quais são as objeções em relação à construção dentro do terreno? Mas o senhor quer construir o quê? Não, uma residência. Tá bom. Aqui, nesse local, nesta zona, então veja, a cidade como um todo é dividida em zonas, em áreas maiores. Dentro dessas áreas, se coloca então as categorias de usos. Então, na categoria residência, pode uma residência estar dentro de uma zona industrial?
Tem município que permite. Ó, aqui é zona industrial, você quer construir uma casa? Pode também, não tem problema. Mas saiba que aqui é uma zona industrial. E tem município que onde é zona industrial e não pode fazer residência. Como tem aquela zona que a gente fala estritamente residencial. Ali não pode fazer igreja, ali não pode fazer comércio de médio, grande porte, talvez pequenos comércios ou pequenas prestações de serviço, mas tem locais que nada é permitido. Tem uma cliente, agora no final do ano, que comprou um imóvel aonde ela queria fazer uma pousada. Aonde ela comprou é proibido por lei fazer pousada. Disse a ela, olha, neste local você não pode fazer pousada. Ah, mas um hostel e tal. Eu falo, uma casa que existe virar hostel é uma coisa. Você aprovar um projeto para essa finalidade neste local não é permitido. Mas o corretor que me vendeu falou que eu poderia fazer. Eu não posso ensinar o errado. Hostel, tem problema? Não tem. A lei de zonamento fala que tem. Não pode aprovar um hostel, uma pequena pousada, uma hospedaria que seja. Então, meu amigo corretor, minha amiga corretora, quando você fizer a captação do imóvel, eu sempre peço para o corretor, peça ao proprietário que quer vender a certidão de uso de solo na prefeitura. Ou você, se o imóvel é de valor que signifique uma boa comissão, peça a você uma certidão que você terá. Agora, se você é fuçado, se você gosta de fazer, não é difícil. Peça a um arquiteto, a um técnico, a um engenheiro, para explicar a você como que funciona os quadros. Existem municípios mais fáceis para ser consultados e municípios um pouco mais difíceis. O grau de dificuldade que é colocado no plano diretor. Tem cidade que é uma coxa de retalho, tanta lei modificando, tanto decreto e tudo mais, que fica realmente difícil para o corretor. Então, corretor amigo, corretora amiga, tenha ciência, além de todos os outros ramos que precisamos conhecer a respeito de marketing, direito imobiliário, plano diretor, técnica de venda, documentação necessária, aprender a fazer captação, saber ter a técnica de fazer uma boa captação, você também precisa se informar, ter conhecimento sobre o plano diretor da cidade. Se não no todo, mas pelo menos a parte de zoneamento, tá? Você tem que saber que aquele lote que você pegou, que aquela área maior que você pegou, está em que tipo de zona? E o que é permitido fazer naquele setor da cidade? Pode fazer igreja? Pode fazer comércio? Pode fazer prédio? Pode fazer condomínio? Veja, você sabendo qual é a direção daquele imóvel, você vai ter clientes distintos para aquilo. O teu mercado comprador, você já secciona. Você ganha tempo e você também mostra ao comprador o seu conhecimento, né? Mostra as vantagens que aquele lote te oferece.
Vou continuar falando um pouco mais de zoneamento no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. Gostaria que você compartilhasse o nosso vídeo, né? E dê o seu like. Nesse vídeo falamos sobre o Estatuto da Cidade, falamos sobre o zoneamento, um pouquinho só, e falamos da importância do corretor saber o que está sendo vendido, aonde se localiza. Obrigado.